Não tema uma qualquer coisa que não Vocês estão me ouvindo? Bacana. Doutor, será que eu fecho aquela porta ali do quarto? Tá? Quarto, mas vamos lá. Terminar. Boa noite, eu sou mãe. Não, esse microfone tem a testar esse caixa. Estrangeiro de metal, você dá choque. Vou falar mesmo, vocês estão me ouvindo? Não me ouvindo? Tem problema? Senta aqui. Tem que fazer uma avaliação para você. Então, a gente está falando lá na sala de estimulação sensorial, né? Que a gente tem que, o ideal é deixar que o ambiente não tenha estímulo nenhum dentro de uma sala, de uma cor só, principalmente, de preferência, uma cor clara, não precisa ser branca. Porque às vezes também no ambiente branco da criança pode estimular ela por conta do hospital, né? Então, às vezes, nós de branco, às vezes o jaleco nosso, dependendo do jaleco que a gente usa, pode trazer alguma referência de médico, injeção, tudo mais, que seja pela criança na hora. A gente tem que tomar cuidado até com isso, olhar o que está acontecendo, como que essa criança, se ela tem alguma aversão, alguma coisa de hospital, coisa nesse sentido, e preparar a sala com uma cor suave, porque a gente não quer que ela se sinta estimulada, né? Então, com uma cor azulzinha, uma vermelha, pegar certo. Se precisar usar algum objeto, faro, ou uma pessoa, que essa pessoa também esteja mais ou menos nas cores ali, no ambiente, caso seja uma pessoa, uma moça vermelha, está lá tudo claro, e de repente chega a pessoa que vai ficar lá, essas questões de segurança, né? Uma camiseta vermelha, não, tá, você não vai experimentar, vai experimentar. Porque aí você vai estimular ela, você vai ser um ponto diferente, que é o objetivo. A gente tem que olhar tudo de cor, fazer esse tipo de avaliação sensorial. Ficar tudo no ponto, topar para ver se não traz nada para ele. E observar se essa criança tem alguma questão com o hospital. Porque se a parede for branca, se eu tiver de roupa branca e tudo estiver branco, ele vai achar que você vai fazer alguma coisa ali, dar uma injeção, porque para a criança é muito presente. Usava jaleco. Quando eu trabalhava, jaleco era branco, né? Aí eu coloquei um monte de coisas, bichinho. Sabe de pregar, né? Bottom, né? Fiz um monte de bottom para descaracterizar essa questão do branco e o tal. Porque senão, pela camisa lá tinha um camisinha branco, com um biquinho azul, clarinho. E a roupinha e o jaleco era branco. Então, o menino, na hora, ele bateu o olho seco, assim, médico. Deu um wiki para mim, ele estava de devagar chorando. Não, Daniel.
agora. Vamos lá, próximo. Controle. Então, qual é o objetivo de avaliar o controle? Criar um ambiente onde ocorra o menor número de comportamentos funcionais. Isso é difícil. O que a gente vai fazer? Vai criar um ambiente com itens de preferência do aprendiz. Então, a gente vai deixar ele um paraíso. Por que é difícil de fazer? Porque eu passo em falso e pode perder. Então, tem que estar um ambiente perfeito para essa criança. Perfeito. Né? Atenção constante, terapia para ele. Né? Não ser ofertado nenhuma demanda, ele vai estar ali no paraíso dele. Ele não vai fazer nada de diferente, nada vai deixar ele com algum desgosto de alguma coisa. Vai ser um momento que ele vai brilhar. Né? Então, você forçado a escolher um modelo comportamento funcional deve ser estar livremente disponíveis, apesar de a gente não ofertar. A gente não vai ofertar. Mas tem que estar ali, por exemplo. Então, exemplo, operação não funcional para comportamento funcional não está presente ou fracamente presente, por isso que tem que estar disponível, mas você não oferta. O que você vai fazer? Ah, tá lá, almoçar. Aí o menino pode ir de sono. Aí a gente vai pôr o de sono lá. Mas ele odeia a pé. A pé estará lá. Ela estará. Em cima lá no armário. Você não vai tirar ela de lá. Você não vai ofertar. Ela vai estar presente. Você não oferta. O que você vai ofertar? Só o que custa. Aí você vai deixar aquele estímulo que não é legal. Entendeu? Para quê? Você trabalhar com a hipótese de que esse comportamento não vai ocorrer, apesar da presença. Esse comportamento ele ocorre só na presença de algo que desagrada a ele ou só na oferta? É isso que você tem que saber. Porque, talvez, como a gente viu anteriormente, o comportamento funcional ele pode ocorrer a partir de pessoas, de outras pessoas. Né? Por exemplo, de um irmão, de pai, ele pode ocasionar esse comportamento. Mas se ele está ocasionando esse comportamento somente pela presença dele, só porque ele está ali, ou porque ele está provocando a outra. E é isso que a gente vai fazer. Mas ao invés de a gente colocar as pessoas, a gente coloca os objetos. Entendeu? Para quê? Para a gente saber se é o ato, é a ação daquela pessoa que provoca o comportamento, ou é simplesmente a presença dela. Porque tem pessoas que simplesmente a presença dela acaba com a gente não quer que ela exista. Estou mentindo, por exagerado? A gente, né? Tem pessoas que apenas a presença dela é o suficiente para acabar com o seu dia. Ela não pode falar nada. Você não precisa falar nada, você só está ali. Você olhou para essa pessoa, bem, o que foi? A fulano está ali, mas colocou você nem com o dia que deu. Entendeu? Tem isso? Tem. Tem, né? E aí, depois de a gente ter avaliado esse banco, a gente entra na nossa meditação, que é o vivimento. Que é o que vocês estavam querendo saber. Né? Isso? O que esse vivimento faz? Ele é uma avaliação baseada na teoria do comportamento verbal do Skinner. Né? Então, ele é desenvolvido pelos tipos marcos do desenvolvimento dessa criança, né? Numa linguagem, dessas crianças menorzinhas, que até para isso, nos parceiros. Depois do vivimento, a gente vai usar o ele, que é meninos maiores e adolescentes. Né? Aí depois tem o social saving, que é para adultos, e aí a gente vai tendo outros protocolos. E aí hoje eu vou precisar assim, de muitas aulas para falar de todos, são muitos, né, que eu trouxe o feedback, que é o primeiro de todos e a base para que os outros pudessem ser desenvolvidos, né? Eu trouxe o feedback para vocês. O feedback ele é um teste, ele é trabalhoso, porque ele tem muitas
e não, criança não. E aí você vai dar a impressão daquela mãe. Né? Não, ela é muito boa, ela faz isso, ela faz aquilo. Ela é boa, ela responde. Só se ela não responde mais, eu vou preparar para ele. Vai se mexer. Ela é bom, é. Ela está engraçada, porque ela acha que dentro do possível ele é muito bom. Então, a partir de uma fala que ela acha ele muito bom, né? E aí você chega lá e fala assim, nossa senhora, esse menino tem 7 anos, mas ele não tem. Acabei de vender, tem 7 anos, não. É uns 4 anos fácil. Mas a mãe considera que ele seja muito bom, mas muito bom a partir do quê? Né? Qual o ponto de vista? O que é isso? E aí a gente aplica. Mesmo que é certo. Então, não pode por exemplo. É isso. A gente não é ideal ficar com o menino de 7 anos, porém, depende. Se ele precisar, faz. E aí você tem que ter essa sensibilidade, né? Segurança de fazer. E explicar para a mãe, se for necessário, explicar para a mãe que você vai tentar um teste de marca de desenvolvimento anterior ao filho dela. Eu gosto de falar. Porque depois, você vai falar, estou ficando de viver com seu filho. Aí ela vai conversar com o que eu faço com ela. Mas você não vai ficar assim, não, só porque está grande. Então, você já fala para ela, se for fazer o bebê. Mas por quê? Porque eu preciso entender qual parte do momento você não sabe. Aí você não está diminuindo, você não está falando que deve ser capaz. Você só está vendo o qual que é a parte que não. Você tira o peso, sabe o que é o Thiago falou? Tirar o peso das coisas. Você pode tirar o peso. E você percebendo que você tem que ficar dizendo que não tem essa capacidade aqui. Mas você fala, sua mãe não é capaz? Não. Olhar, vou fazer isso aqui, para a gente saber qual é a parte que não tem atenção. Mas você tirou o peso desse modo que é a minha mulher. Eu vou falar assim, porque senão ela não vai comer dela. Sim. E quando esse menino é muito capaz, tem 2 anos, ele é extremamente esperto, capaz, desenvolvido, e ela não acredita nesse desenvolvimento. Você faz uma moça para ela, ela não está desenvolvendo, talvez ela está até parada nesse que é esperado. A gente faz tanto passo, tanto para mostrar para ela pensar quem, tanto para mostrar que está parada. Mas quando vai acima da idade de 4 anos, a gente faz porque ele tem alguma coisa ali que ainda não está desenvolvido. A gente trabalha. Então, a avaliação é feita por observação direta, né, entrevistas com os cuidadores. Tem 3 componentes principais, que é a avaliação de marcos verbais, que é a identificação de barreiras do aprendizado dessa criança, e a avaliação de transição, que é a prontidão para a inclusão escolar. E aí, para saber se esse menino é capaz já de aprender na escola, na série de aprender no estado. Né? Será que esse menino é preparado? Será que ele percorre para isso? Será que a gente tem que esperar um pouco? Né? Será que a gente tem que pausar um pouco? Tirar o microfone, pausar ele. Deixar ele mais um pouquinho daquela fase que ele está mais sério. Porque talvez ele não tenha repertório. A gente avalia isso também. Quando está mais
idade. Quando eu faço a avaliação psicológica de criança, eu aprendi a música também. Ó, ele, a pontuação foi essa, o nível dele é médio, ele está ali junto com as pessoas que têm a mesma idade porque o processo de habilidade de execução. Deixa eu colocar. Ele está ali na média dos mesmos da idade. Quando está abaixo, a pessoa se desenvolveu algumas coisas. Qual é a função ali na avaliação psicológica? A gente descobriu que precisa ser desenvolvido. Deixa eu dizer para a gente. O outro tem esse suficiente, né? E o primeiro é mesmo. Se essa criança ainda não consegue parar, o que está acontecendo que impede a gente fazer isso? Teve um caso que eu e a Gabriela, a gente pensou que é uma possibilidade que ainda não foi descoberta, da criança pegar a Gabriela, tem que ser daltônico. Por quê? Porque não conhece cor. Um conhece, a outra não conhece. Será que é? E lá vai eu querendo pesquisar. Nós sentamos lá na sala, ó, daltonismo. E começou a pesquisar sobre daltonismo. Por quê? Porque a gente precisa entender. Quem está barrando esse livro de acredito? Se ele aprende uma cor, você não aprende a cor. É uma coisa acontecendo. Pode ser que se a gente sabe que ele tem baixa visão. Aí colocou o óculos dele. O que nós estamos fazendo? Dando um tempinho de adaptação do óculos, que é recente, que ainda nem é o grau que ele precisa, colocou um grau, né, abaixo para ele se adaptar. Adaptou ali com o óculos, a gente vai de novo. Enquanto isso, vai trabalhando outros repertórios. Mas a gente está desconfiado, porque conhece as coisas, não conhece outras. Não está enxergando essa cor. Se eu estiver vendo assim, de verde vermelho. E a gente não sabe. Eu falei para a Gabi, terapia é uma coisa engraçada. A gente é um pouco psicóloga, é um pouco tal, fono, TO. Você tem que saber um pouco de cada coisa. Porque como é que você vai avaliar a barreira se você não tem conhecimento das outras áreas? Como é que você sabe que está tendo troca de fonema? Então, como é que você sabe se eu não estudei isso na minha vida? Eu não sei nada, é impossível. Como é que você vai julgar se está certo ou errado na hora que ele for fazer? Eu vou te dar uns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Como é que você vai saber julgar isso? Ah, e ele falou 50 palavras. Eu vou contar 50 palavras, eu preciso contar 50 palavras, ó, falou uma, eu vou lá faço isso, falou uma. Gente, eu vou o resto da vida fazendo contando palavras, porque tem questão, né, que você tem que falar. A criança fala 50 palavras. Como é que vai descobrir se ele fala? Você não vai cantar. Você vai ficar até lá que horas que conta as palavras. Aí ele falou, me dá vocês. É 4 ou é 2? Me dá. Vou falar. Vou contar 4 vezes, vou contar 2 vezes. Não é assim. E as pessoas para saber se tem repercussão. Aí a gente tem a tabela. Eu também mandei para ele, né, a tabela do PES. E aí a gente sabe quais palavras tem que falar, sabe? A avaliação deles. Isso é como que manja desses negócios, tá? Mas ele tem que saber um pouco. Precisa ter. Como é que você tem dislexia? Sou pedagoga? Não, que é a cara. Eu tenho que saber um pouquinho. Tá, não. E se a gente não sabe um pouquinho de cada coisa, a gente não dá conta de avaliar. Porque a gente não sabe se está certo, se está errado. Somos vezes se está certo, porque ele fez. E é muito sério. Pontuar o Wikimap é muito sério. Você pode falar que ele tem uma habilidade que ele não tem. Ou você pode dizer que ele não tem aquela habilidade que ele não tem. A gente tem que saber um pouquinho. Porque ele é amplo.
Criança de 3 anos, com atraso na fala, com dificuldade de seguir instruções simples ou fazer pedidos. Será que é só porque ele tem dificuldade na fala, que ele não sabe seguir instrução e ele não sabe fazer pedido? Será que é só por causa disso? Só porque ele tem dificuldade na fala? Acho que não, né? E aí a gente vai ficar só porque eu coloquei esse exemplo de atraso na fala, o que acontece? Ele tem atraso na fala, pode ser ele fala. Ele pode ter alguma questão auditiva mesmo, aí vai ser difícil para ele seguir as instruções, porque ele está te ouvindo direito. Ou talvez é porque ele ainda não te percebe, o atraso na fala, porque ele pode estar dentro do espectro de fala e tem algumas questões de atraso na fala. É verdade. Então, a gente tem que analisar tudo. Ele não está atendendo pedidos, ele não faz a mão, porque ele não ouve, ou porque ele não quer, ou porque ele não precisa. Por falta de estímulo, porque ninguém estimula esse menino, aí na hora que você pede, ele faz, depois do treinamento, mas não faz. Então, você tem lá no caixa que a gente usa, tem PIBMEP. Você pode pontuar na parte que você está usando. Eu vou no papel. Eu vou no papel e no lápis de cor. Cada resposta eu ponho uma cor. Aí, depois no final, na hora de preencher, fica tudo colorido assim, a gente sabe o que é. O que é legal que ele tem de lá em cima, como tem de lá embaixo, sabe? Em vez de colocar aqui tudo de uma cor, quadradinho, você visualiza o negócio, o que ele tem de potência, o que ele não tem de potência. Eu acho muito legal de fazer. Quando você faz o aplicativo, já te entrega esse gráfico prontinho, né? Mas quando você está dentro da sala, você precisa ir pontuando. Aí, ao invés de você mexer, você pode fazer. Porque aí você vai visualizando naquele momento o negócio acontecendo. Eu gosto de fazer o gatinho. Eu vou colorindo. Eu deixei aqui o papel meio escondido, né?
criança que não é verbal, não tem jeito de você falar. Mas se isso aqui, ela vai dar você. Vai ter jeito de usar. Mas as outras questões você pode usar. É interessante, porque como ele é humano, você pode usar os outros pontos. E aí a gente vai administrar esse teste. Então, essas avaliações são baseadas em observação, interação direta com essa criança, né? E, em muitos casos, a colaboração dos cuidadores é essencial para fornecer informações sobre o comportamento. E também sobre as habilidades que não puderam ser observadas ali diretamente na clínica. E como a gente fica pouco tempo com essa criança e a mãe vai ter muito tempo, ou os cuidadores ficam a maior parte do tempo, pode ser que a gente não consiga fazer algumas atividades. Essas atividades são exigidas no PIBMED. E a gente pergunta para o mãe, e aí, consegue fazer tal coisa? Ele faz isso na sua casa? Você pode filmar para mim? Pede para filmar. Porque às vezes a pessoa fala, consegue, e não consegue. Então é bom pedir para filmar. Filma para mim, fazer? Só para eu ver como que é. Não pode para confirmar. Só para eu ver, só para dar uma olhada no processo que ele faz, atividade, para a gente ter certeza de que ele consegue fazer. Porque talvez a gente não consegue observar na clínica, mas ele faz. Né? Talvez a gente não teve tempo. Então é interessante, quando a gente precisa de saber o que o outro não conseguiu observar na clínica, pede para o pai fazer filme escondido, só para a gente ver como é que ele faz, para ver se eu consigo fazer aqui da maneira como você faz, para ver se eu consigo estimular ele como você consegue. A gente precisa dar ajuda dos pais. Eu já interpretar os resultados. Os resultados de cada avaliação fornecem um perfil detalhado das habilidades desse grupo, né? Então, o perfil é usado para traçar as metas de ensino específicas e guiar a intervenção. Então, depois que você avalia, que você observa, faz toda aquela avaliação, começa o PIBMED, faz toda a avaliação do PIBMED, olha lá a sua data política, aí você vê, consegue, o mano dele está muito bom. E aí você vê o outro, tá legal, você vai desce, o outro está lá embaixo, tá seguindo isso aqui, o meu programa vai ser baseado. E aí você faz seu programa baseado naquilo que não está tão legal. Para além dos comportamentos, né, institucionais que são se tratados, né? Isso para fazer programa de habilidades. Tem mais trabalho pessoal. Aí a gente tem outros programas que podem ser construídos a partir daquelas pequenas avaliações que a gente fez, sem os testes. Que é por que esse menino está desregulando? Quando que ele está desregulando? O que a gente pode fazer? Aí a gente vai trabalhar com os outros quesitos, os outros testes. E o BIMEC vai ajudar para a gente, para que essa criança tenha maior aquisição de habilidades. Para que ele possa aprender melhor na escola, para que ele possa aprender melhor na clínica. É isso que a gente vai fazer. Tem até mais. Tem menino lá nosso que tem um monte de programa. Um monte de programa acontecendo. Um tem relação com o outro, né? Uma coisa vai puxando a outra. Mas a gente tem vários programas. Porque você fazer um programa só para aquela criança, aí você imagina a criança fica lá, segunda a sexta, da 1 às 5 da tarde, você faz a mesma coisa com ela. Seguido. Não vai dar. E nem você. Vai chegar uma hora que seu repertório de brinquedo ali acaba, o repertório da vida acaba, se você não tocando nunca mais. Você não consegue ficar com essa criança. Principalmente aquelas crianças que têm dificuldade. E os CDAH lá, que troca de brinquedo a cada respirar. Não quer mais. Quer esse? Eu já fiz muito para fazer isso. O TDAH faz isso com a gente. Sabe? Já brinquei com os brinquedos, os brinquedos chatos, sério. Os brinquedos mais
Eles são descartáveis, é isso mesmo. E eu tinha mais descartável. Mas aí você compra um saco, porque o mínimo é R$ 100, você comprar um monte. E aí você. Não, eu tenho flexibilidade, mas eu consigo. E para mim, o TDAH é um objetivo isso, porque aí você tem muita variedade, você troca rápido mais do que. Mas além de conservação, tem muita variedade. É muito rápido. É muito rápido. Ainda mais quando você está com muito tempo. Você fica 3 horas comprando micróbio de brinquedo a cada 2 segundos. Gente, eu não vou guardar brinquedo. E lugar para guardar? Não, e como você vai fazer? Você ter tanta ideia de brincadeira, tanto brinquedo. 3, 4 brinquedos, 5 brinquedos numa sessão. E aí, e se você não tiver variedade, e se tiver algum brinquedinho ali que é hiperfoco, ele vai querer só. Ou ele vai querer tudo que seja, por exemplo, dinossauro. Tudo de dinossauro. Aí vai ser que a brincadeira de dinossauro, você vai ter dinossauro. Tem que ser separado. Entendo isso. Então, gente, nessa questão são vai na biblioteca para um certificado. E trabalha com a gente, chegou lá com a notícia, eu abri o site. Mas eu tinha pedido um brinquedo no dia anterior, aí não pediu. Mas eu olhei e não tinha tanto brinquedo bom, sabe? Não, não pode comer. E aí você tem que, nossa. Então, depois de interpretar os resultados, a gente vai desenvolver o plano de intervenção, né? E aí, depois que a gente faz nas avaliações, nos resultados, a gente vai criar um programinha dele. E aí, a gente vai depois, de tempos em tempos, aplicar de novo esse método. 6 meses. Por quê? Porque vai ter coisa que vai generalizar e vai ter coisas que ele não. Você perguntar em que a parte. E aí a gente começa a aplicar. Faz ali, depois de todas essas avaliações, que está sendo feito ali, você cria um programa anterior ao, né? Você cria uns programas ali, você não vai desenvolver. Você pode fazer isso. Eu faço isso. Você faz uma programinha a partir, você vai observando. E aí
que eu vou fazer? Ah, vou colocar um objeto aqui na língua do nariz para começar a levantar o rostinho. Ou eu vou fazer exercício para dar teste no espelho. Quantas vezes eu vou fazer isso aqui? 5 vezes. Aí eu vou alternar. Fiz as 5 vezes. Dentro dessas 5 vezes, quantas vezes eu precisei ajudar ele totalmente? Levantar. Quantas vezes foi parcialmente? Eu só não falo. Né? Quantas vezes eu precisei falar? Fulano, olha para mim. Verbal. Fulano aqui, ó. Olha aqui, ó. Chamando. Isso é uma verbal. E quantas vezes ele começou a fazer isso? Sem que eu falasse. Sentei, de espelho, já levantou um coxinha. E aí começa o processo de generalização. Na hora que eu não preciso mais fazer nada. Ele está fazendo sozinho. Já está me olhando para meu olho. Pelo menos levantou a cabeça. No começo, levantar o queixinho para a gente já é a vitória. Aí depois a gente vai ver. Talvez você fazendo o seguinte: você chamou ele, fulano, comece a fazer, chamar e já guiar o rosto do seu. Guiar até ele entender que ao chamar, eu preciso olhar. Você vai falar com o rosto para a pessoa continuar. Depois, quando ele começar a fazer isso, tentar colocar o seu lá na hora e chamar ele. Talvez ele comece a entender, se ele entendeu que ao chamar ele precisa olhar para a pessoa que chamou. Ela precisa não ter pegado na chamou, você já. Para ele poder entender que ao ser chamado ele precisa olhar. Porque ele sabe, então, o professor deve ter errado. Tá. Gente, dança, ele dança, a gente canta, ele canta, ele está vendo, né? A gente está escutando. Muito bem. O grande ali, questão é, ao ser chamado, olhar para a pessoa que está chamando ele. Aí nós vamos levantando o coxinho dele, guiando ele para a pessoa que está sendo chamada, até ele entender que ele precisa nos olhar para a gente. Até ele entender. Isso pode ser, a gente pode trabalhar várias coisas. Até usar mais mesmo de colocar teatro, colorida, na área de palhaço, lá dentro da maratona a gente fala. Não vou começar. Bom, bola vermelha no na cara, eu vou te olhar. O que é? Né? Vários. O que é? Você começa a olhar, a gente percebe. Teatro, cor, e não olha. E aí você vai treinando ele a levantar o queixo. Você só fica com a cabeça baixa, e olha para um lugar que não é a gente. Perceber. Porque percebendo a gente começa a perceber um pouco também.
Não é mesmo assim? É muita gente. Né? E aí, como é que vai? Então, ali naquela primeira avaliação, para a gente ter entrevista com a família, observação do comportamento de diferentes contextos, que a gente falou mais cedo, né? E os relacionamentos valorizados. Feedback, erro, tem outro que é definido por pessoas. E cada desenvolvimento humano tem um teste diferente. O erro é para meninos para cima de 4 anos. É por idade. Ele vai aumentando. Cada protocolo é com certa idade. Aí tem waivers, aí tem social. É. Ele é para pessoas mais velhas. Por quê? Para você saber se a pessoa tem uma liberdade social. E aí tem as pessoas que você trabalha. Aí cada um tem. Não, esses ali já. Não precisa ser psicólogo, só precisa ser nada. Aí os psicólogos já são testes psicológicos, né? Eles são específicos para teste inteligente, mas tem rastreios e outras pessoas podem utilizar. Outros profissionais que sabem. Porque às vezes a pessoa ainda não passou por psicólogo, ele não passou por psicólogo, mas ele passou por uma fome. E aí a fome ela pode fazer isso, porque ela percebeu que tem alguma questão cognitiva ali, ou alguma questão de TDAH. E aí você pode fazer um questionário, por exemplo, e a partir desse questionário você vai ser tem sinais aqui, as características aqui, vou fazer o encaminhamento do psicólogo. Você pega e coloca ele lá. E às vezes o psicólogo aplica o teste e o dedo aplica, mas a visão do psicólogo é totalmente diferente do dedo. Por quê? Porque o psicólogo tem uma visão mais ampliada. Só para mas todo mundo trabalha. Eu sem saber o que uma ponta pensando nessa criança, teórica, de ter a visão tão ampla dessa da minha vida. Vamos ver. Olha, não vou fazer nada, né? Eu defini os objetivos da minha parte do pigmento, né? Então, com base nessa avaliação, os programas são definidos, esses objetivos devem ser específicos, porque já definir os comportamentos e habilidades específicas que precisam ser melhoradas, né? Mensuradas, porque pode avaliar o processo, o progresso desses termos, né? Objetivos, né? Alcançados, realistas para a capacidade e nível de desenvolvimento dessa pessoa, porque tudo isso o pigmento vai dar para a gente. Né? Relevante, direcionado essa parte que é mais importante para a qualidade de vida do indivíduo. Não é o que eu acho, é o que precisa. O que eu acho pouco importa. Porque talvez o que eu acho que é bom para ele, não é. Não é. É uma criança, quem sabe sou eu. Não é assim, ele que sabe. Ele que está ali, a vida é dele. Né? E temporais, definir passos claros para a avaliação do progresso, que pode ser de 4 meses, de 6, depende dessa criança. Tudo depende, não tem prazo definido para nada disso. Nós estamos falando de pessoas. Então, tem criança que está ali no programa, vamos supor, o mesmo programa, para duas crianças. Uma criança vai fazer deslanchar. Ela generaliza em 3 meses, a outra não generaliza, tem verificado. Tudo. Porque o mesmo tipo que eu tenho. Você pode receber também, mas você não pode responder de maneira diferente. E vai responder. E somos
preciso de saber o que aconteceu na sala. Por isso que a gente tem reuniões semanais. Toda semana a gente tem. Porque eu preciso saber o que está acontecendo com as crianças. Se eu não tiver essa reunião, individual. Todo dia é individual. Todo dia nós falamos, mesmo bate-local, estamos lá. Os líderes chegam com as demandas deles, eu conto como é que estão os meninos, eu vou anotando um por um. Não é assim? Minha vendinha tem um por um. Dica, o que é de cada um. Ah, não, hoje eu acho que não preciso falar nada, está tudo combinando muito bem, ótimo. Ainda bem. Tem alguma coisa. Ah, eu vi essa atividade aqui, o que você acha da gente fazer? Que material que eu preciso? Eu olho algumas coisas no Instagram, eu sigo um monte de gente que faz, né? Mas eu mando tudo. Uma piscina legal, vou tentar fazer. Será que a gente dá conta de fazer isso aqui? Geralmente eu acho que tem pessoa das ideias, né? Porque é umas coisas muito mirabolantes, né? Que às vezes a gente acha que tem um plano, né? Uma coisa legal, será que isso é bom fazer? Né? A cara, você já pegou uns pêndulos que estavam caídos lá e depois não queria ficar. Não foi assim? Por quê? Porque o material que a gente tem ali, está na natureza, que foi mais bom você fazer isso. Que coisa que a gente pode fazer? Isso é legal demais. Aí, agora a gente responde, ela fica bom. Viu quando foi importante pegar as pelas fogo? Tá lá, galinha? Porque o menino da boa, foi o menino da boa que você fez. E aí, daqui um tempo definido, depois que a gente ficar o tempo dela, né? A gente vai, daqui um tempo, ficar de volta para ver o quê? Se esses marcos vão ver foto. Se os for, a gente vai rever o programa. Então, está fazendo do jeito errado. Eu estou aplicando errado ou o estímulo que eu estou dando para essa criança está errado? Tem alguma coisa que está errada.
Ninguém pode trabalhar o processo terapêutico da pessoa. Para isso, não. Ninguém nem lê. Então, se for fazer relatório, não coloca que tem nada a ver, coloca isso aqui a pessoa precisa saber. Relatório é uma coisa rápida, para você ler ali e já saber o que está acontecendo. Vai ler, não. Não, eu vi como era direitinho, né? Essas coisas, né? Todo mundo pé. Então, eu vou ver 3 dias. Né? Então, fazer o pé. Tipo essas coisas. Então, assim, a gente não tem que fazer o relatório virar um teste. O relatório é sobre você comunicar com a outra pessoa que vai ler de maneira assertiva o que está acontecendo com aquela pessoa que está com a história. Mas não vai contar a história. Porque o Solé nasceu em 1975, e aqui hoje, gente, muita coisa lá fora da questão. Ninguém quer saber quem você é. Ninguém quer saber. A mãe não quer saber. E eu pego e conto ela. Nossa, é chato. O Solé é mais inteligência verbal. É isso, gente. A pessoa tem que saber para que você usou o teste. Ela tem que saber a história do teste. Não, porque você tem que saber. É um saco, né? Fala aí, olha, recebe lá. Eu também posso. Já vou, eu não quero saber quem criou, né? Eu quero saber quanto eu preciso saber. Mas quando eu recebo uma avaliação, eu não quero saber quem fez o teste. O que importa, eu quero saber o resultado e o que é teste. É só isso. Não. Norma da BNT, quando você vai fazer uma. Não. Colocar no sentido que esse pai tiver dúvida, que a gente já tem o resultado da alimentação, mas que critério está bom trabalhar para isso. Você justifica por que o uso do teste. Não tive contato com quem esse teste foi feito, quem escreveu, não. Aí você colocar nesse lugar. Só isso. Mas não precisou do ali na frente.
gente vai aplicar agora o PIMEC e vai aplicar um software inteiro. Que eu quero entender se de fato tem muita evidência aí, se tem, que é dificuldade, não é? Quem vai aplicar? Não tem correto a gente fazer isso, o PNT estiver lá. Porque precisa. E o PIMEC agora está em todo mundo. E o som é esse. Quem vai fazer? Vai sim. A lá não vai. Mas eu preciso ver como. Pensa não, os copos tem muito. Tanta tem paciência. Pensou, Daniela? Você não foi porque eu teve um ponto, já sei. Eu chamo. Não, é aquele. Se fosse um adesivo, esparadrapo, que coloca, como é que chama? Ó, como é que chama? Aquele esparadrapo que coloca o inimigo. Hã? Tem? Você não foi lá? Nossa, tem menino que eu parado cheio de esparadrapo na cara, é. Então, eu tenho. Melhorou? Olha só que legal. Mas e na hora do sol? Será que vai ter? Eu acho interessante. A pessoa chega lá com um parágrafo na cara. Será que funciona para outras questões? Como eu estou querendo se preocupar com essa questão. E a análise adicional do comportamento parte desse movimento, né? Então, a gente vai identificar as razões por trás de certos comportamentos, né? E que com a análise, o que a gente vai fazer? O que se cada comportamento, a alteração, né? Todos desse comportamento e as consequências dele. Então, com essa análise, a gente pode trabalhar em soluções para reduzir os comportamentos indesejados e reforçar os desejados. A partir do PIMEC é possível fazer isso? Porque quando você está aplicando o PIMEC, você está olhando como é que esse menino está comportando. Você não está só aplicando e colorindo os quadrados. A gente está olhando isso daí, igual a gente está fazendo análise funcional. Enquanto o PIMEC vai ser feito. O PIMEC você vai chegar e falar assim, hoje eu não pegava o PIMEC. Assim, não. A gente vai fazer, vai ficar aplicando o que a gente já faz no nosso dia. Mas dentro do que a gente já faz, a gente vai incluir as questões do PIMEC. O PIMEC, você não separa o dia, você faz ele ao longo do seu
Mas não é que ele sabe, é porque ele sentiu que ele fez ali e deu certo. Deus juntou e deu certo. Você pode pensar, mas eu fui primeiro que eu sinto que ele chega. Você pode ficar um pouquinho brincando, achando ele, logo que ele estiver bem tranquilo e tal. Aí você começa a ficar um pé. Ele é chato. Não, ele tem que ser entendido, depois demais. Vocês são totalmente. Isso aí é constância, dizendo e tempo. Não, eu sei que pensar. Ele vai ter um dia passando. Hoje eu vou ficar uma pimenta. Aí a pimenta vai falar assim: nossa, feliz, mamãe, ela vai participar. Vou pregando, mas escondendo, né? Da execução. Ele vai ter condição de fazer pimenta? Mas de jeito, não vai fazer nada, você só vai acolher. Hoje você dormir mal, me conexão. Tem que encher, ele dorme, ele se exalta. Você está pensando em chegar lá, porque passou por 30 dias. Ele foi no meio, nós dedicamos até ou às vezes ele voltou com a mãe dele com telefone, para fazer um monte de coisa que era da mãe. Levanta a mãe, tem que deixar isso, já está com ela, vamos para o mercado, amanhã. Então, a gente tem que trabalhar. É um olhar de novo. É um olhar. Cuidado, olhar de cuidado com esse menino. O IBMEC ele precisa, assim como os outros, as leis precisam ser aplicadas, mas a gente tem que ter em mente que o RPG não pode enrijecer as coisas, não pode ser rígido. Porque a rigidez é fazer. É igual quando você aperta o parafuso e vai parar dentro e eu vou apertar dentro, o que faz? Né? Estragou, você estraga o seu móvel, estraga a madeira. Por quê? Você foi demais. Foi mais que conseguiu. Exato. E aí você vem e fala assim, não, esse menino não dá conta de fazer isso. Gente, às vezes faz isso tão bem. Mas é tão bom aqui, o som está cansado. A gente não dá, a gente não adianta.
Já me bateu na hora. E foi muito justo. Eu estou querendo, doidinho de fora. Não é assim? A sexta-feira é difícil para todo mundo. Final, toda vocês. O menino chega lá. Ó, pior, assim. Ele chegou morrendo. É por isso mesmo que eu quero mandar. Fora das turbinas, eu quero descansar. E na segunda-feira eu preciso. Por isso que a gente tem que estar zero, de videogame, né? Se ele está ali no computador, check. Ele é TDAH por isso, dá check. Mas se meu tanto foi bem, ele não é bom. Atenção, atenção de novo, ele só ficou muito limitado no final, mas ele conseguiu fazer. Tanto que ele acabou de fazer com a avaliação com a Alice, eu tenho depois que debater a avaliação. Esse último eu. Por quê? Porque ele é um teste que o relógio aparece de vez em quando. 15 minutos de tarefa. E aí ele aparece assim, o relógio que aparece no computador, você bate lá no backspace do computador do espaço. Aí você perdeu. Aí depois dá uns 7. Aí depois dos 7 minutos aparece que é tudo. Aí tem que apertar de novo. Gente, no menino, TDAH, fica sentado, esperando 7 minutos, esse danado esse relógio aparecer de novo, isso aí é uma tortura. Mas ele não errou danado. Ele fez tudinho, ele acabou tudo, mas ele deixou uma protesta. Quando ela ameaçava, está ali no dificuldade. Pior coisa que existe. Não foi, Raíssa? E o Tutu foi fazer o último teste lá do reloginho, lá do Taps, que ele sofreu, que ele foi lá na minha sala chorar então. Ele odiou. Aí ele chegou lá de fora e falou pro pai dele: pior coisa que eu fiz na minha vida, eu odiei. Mas errou alguma coisa? Ele não errou. Por quê? Porque o foco dele, o foco dele é videogame. Ele ama videogame, ele ama a vida, ele ama. Então ele fez na força do ódio, você, porque era fácil, joguei o que está passando. Vai perder? Não, eu sou foi isso que ele fez. E aí, a gente não pode considerar que esse teste que vai dar com certeza o resultado do teste, a gente já sabe que ele foi muito bem. Então, se a gente falar assim, ele não vai ter TDAH com esse teste, mas eu esqueço que ele fica de bananeiro conversando comigo, eu esqueci disso. Não, eu não esqueci, porque vai conversar comigo de perto pro lado, conversando. Então, eu estava conversando normalmente, como se ele tivesse sentado. E ele levanta, ele senta, ele levanta, ele canta, e aí ele para contar um caso, não é assim? Aí vai falar comigo, não tem nada, não tem nada não, tá ótimo. Não, é diferente, a gente sabe, porque o ambiente, a observação toda que foi feita anteriormente, a gente vê que tem uma coisa dele. Então a gente não pode basear só no teste. Assim como a gente pode, a gente às vezes, né, essa questão de aprendizagem.
E não é, eu não sei agora. Não, vou lá. Sofrendo. No dia que eu me apresento para não sabia aplicar, não sabia como funcionar. Gente, eu errei tudo, eu não tenho paciência, não. Porque ele está doido, eu estava esperando 15 minutos, já que um melhor que esse, eu prefiro. Daí eu entendi, entendeu? Eu entendi como é que funciona. Eu tive que falar, ai, filho, você está aqui, ó, e quando você pega o relógio, você não perdeu o negócio, que frustração que é? Nossa, fiquei 15 minutos esperando esse relógio aparecer, esqueci de apertar a hora que ele apareceu. Agora, entendeu? Eu desisti rapidão, porque, nossa, meu tempo foi péssimo, porque tudo eu fiz rápido, só me entender. Gente, zero paciência. Nas minhas avaliações, eu vi com ele, tem jogo, atenção, tem jogo lá, todos exibos que eu preciso avaliar, vale também através de jogo. Um jogo que é muito difícil, porque você vai ter que você vai se montar, quanto tempo que esse concentra nesse jogo que eu atrás? Não diz que eu só fico quanto tempo, você fica fazendo isso, vai igual o Big Mac. Se eu ficar só ficando Big Mac, esse vai ser diferente do resultado dele, porque ele podia mais. Ele vai ter que passar. Vamos lá. Desenvolvimento do plano de intervenção. Então, o plano de intervenção é a parte central do programa, né? O que ele inclui? Técnicas de ensino, técnicas dispositivos, prontos, né? Que são as atuais, né? O PDB, que é a revisão gradual de ajuda. Então, tudo isso a gente precisa usar para que ele aprenda a gente vai aumentando o repertório dele a partir das ajudas que a gente vai ver. Ajuda total, ajuda total, ajuda parcial, global, a gente vai incluir para que ele consiga aprender de maneira efetiva. Porque senão só vai decorar. A gente não quer que ele decore. A gente quer que ele se envolva, que ele tenha consciência de né? Intervenções comportamentais para reduzir os comportamentos problemáticos, né? Funcionais para ele, promover os comportamentos desejáveis, tarefas estruturadas. Então, a gente vai organizar atividades que ajudem ele a praticar as habilidades que a gente quer. Como, por exemplo, a pizzaria. A gente quer que ele crie novas habilidades, então eu vou criar uma estrutura para que isso aconteça. Né? E a gente vai planejando, todo dia a gente planeja, toda semana a gente planeja um pouco diferente. E aí a gente faz isso lá na supervisão. Por exemplo, os meninos chegam lá, a gente vem para trás, alguma coisa para fora, não quer você trabalhar, eles não quer trabalhar. E aí eles começam a trabalhar, cara, eles estão propondo ali, na vivência que eles têm com essa criança. Ou se não, traz para mim, olha, eu estou com uma questão aqui com essa criança, ela está agindo dessa maneira, o que eu posso fazer para melhorar? A gente pensa sobre o que pode fazer para melhorar. É isso que é assim que funciona. Dá uma
E a gente tem que passar isso para os pais. Se não tiver, que a gente não diga, né? Olha, fez isso. Quando a criança chega, é importante você perguntar como é que ela está. E aí, como é que ela está? É importante. Porque talvez a criança não vai responder, mas que ela está bem. Se ela não estiver bem, você vai falar assim, não precisa fazer nada. Não vai ser lógico. Aconteceu um monte de coisa. Não precisa saber o antecedente. Para eu justificar esse comportamento. Você sabe o que aconteceu com essa criança. Né? E aí a gente precisa ter essa comunicação com esses pais o tempo todo. É, só difícil. A implementação desse programa, a partir que a gente planeou. Como é que a gente faz para que funcione esses programas, né? Então, é um plano implementado pela equipe, analista, terapeuta, interno, que é isso que a gente acabou de falar. Se não tiver os três, o negócio não vai para frente. Se só o analista tem a ideia, se o terapeuta não executa e a família também não entende isso, já não está seu trabalho. Tudo que você fez aí que a gente está vendo desde a nossa foi foi tá? Não adianta. Ou todo mundo ajuda, ou ninguém faz. Porque não funciona, né? Uhum. É um desacreditado o tempo todo. E a gente tenta mostrar que é possível o tempo todo. Toda hora, toda hora. Olha, fez isso aqui, olha aqui, ó, filmagens, filmagem, tempo todo, filmando o que a menina fez, porque eu preciso mostrar para a família. E quando você acredita, como é que a gente só consegue mostrar dessa maneira? Não tem como você falar, ó, você tem que acreditar em mim, ou acredita que essa pessoa pode fazer isso. Então você vai mostrando para ela. Eu falei para a Gabi para a gente fazer um livrinho, né, Gabi? Livrinho de evolução do pequeno que a Gabi aprende. Porque a mãe não consegue ver a evolução. E não é possível que não está vendo. Ele fala, não é possível que você não está vendo. Não é. Está evoluindo. Os meninos é assim mesmo, vocês só faz com vocês, você faz comigo, não sei o quê. Então vamos fazer um. É difícil assim. E aí, o que eu falei para a Gabi, vamos fazer um livro de evolução? Porque a gente tem fotos dele quando ele chegou até hoje. A gente não pode até onde deixa. Ele fazendo as coisas. Então, vamos fazer um livro, um foco, falando como que ele está, o que ele fez hoje, o que ele está falando. Talvez ela vendo assim, talvez a gente consiga chegar em algum lugar. Não fala que ela vai fazer tudo. Ela não vai. Ela não vai entender por completo o que a gente está falando, mas pelo menos um pouco. A gente já está nessa frente.
antecipa, que ela já antecipou. Se ele viver, ele não vai fazer. E aí, como a gente não pode, às vezes, falar dessa maneira assim, sabe? Né? Não, mas será que a gente resolveu isso? Vamos fazer um livrinho? Mostrar para sua mãe quanto esse livro, quanto ele está especial. Ele chegou aqui andando de bumbum, ficava dando pulinho de bumbum, ele não levantava e andava. Hoje ele está assim, batendo a cabeça no chão, na parede, na gente, mordendo, fazendo tudo. Hoje ele não. E a forma como eu falava, trata diferente, tratava isso, não trata como que faz, olha aqui, eu faço desse jeito que funciona. Mãe, aqui, olha aqui, você sempre diz que essa casa, o tom que eu uso no seu filho funciona, o tom de voz do seu filho não funciona. Que tal você fazer como eu faço? Isso é o treino. Até o tom da voz é para ensinar as pessoas, porque o tom de voz que ela usa dentro dos organismos que ele acha forma como ela pega ele, obedecer. Então, que dá para ela, às vezes, ela se envolve com ela, porque a forma como ela está fazendo não é a forma como ele está de aprender. E a gente precisa ensinar para falar em professor. É bem desafiador. Nossa, é complexo demais. Mexer com essa boca aí da mãe, a gente vai tentando. Monitorização e ajustes, né? Então, o progresso ele vai ser monitorado, né? A gente vai fazendo isso, ficando no primeiro tempos em tempos ali, de acordo com o que o ato traz para a gente, né? A gente vai percebendo, né? Quando precisa ser reavaliado, né? Então, os registros vão ser precisos, porque a gente vai fazer o registro do que a gente está fazendo com as crianças, né? Então, vai ser preciso, os dados sobre a eficácia dessas intervenções vão ser analisados e a gente vai monitorando. O que está generalizando, a gente vai aplicando até que isso aconteça 100%. O que não está tão legal, o que a gente faz? Analisa, ajusta e tenta progredir. Né? Nós vamos fazer, a gente vai adicionando no objetivo ou modificando estratégia. Então, a gente vai sempre estar avaliando as crianças, e a gente sempre vai avaliar, é o tempo todo está avaliando. E é o que te testa também. A criança também te testa. Você está avaliando a criança, até que te avalia de volta. E muito, não é? E muito. O tempo todo ela está aqui, você, caminhando ali junto com você. É só não estar aplicando os testes públicos.
pode fazer platina. Ela fica, é um miado constante que a gente e alto, muito alto. Mas tem um microfone ali do lugar. Você usa os meninos potentes, não é? Você usa tudo. Então, quando o objetivo, por exemplo, é uma criança aprender a pedir brinquedo, aprender a pedir coisa, qualquer coisa, usar palavras ou gestos para pedir esse brinquedo, o que aconteceu dentro do brinquedo está fora do alcance dela, aí começa a reação, né? No caso dela, que é a gatinha, né? A consequência é a criança usar a palavra ou gesto correto, ela recebe. Mas só se ela usar, não adianta copiar. Eu não vou mais come a vontade. E aí? Me ama. Porque não é isso que eu quero que ela aponte. Eu quero que ela me mostre. Eu preciso entender o que ela quer, já que ela não é ouvindo verbal. Se ela não dá conta de usar a palavra, então ela vai ter que aprender com o gesto. Então eu vou ensinar ela a contar. Ou vou dar fichinhas para ela. Então, se eu sei que ela quer um brinquedo, porque a gente sabe que o brinquedo tem né? Eu vou dar opções para ela, por exemplo, de fichinha. Vou dar uma fichinha do alimento, a fichinha do brinquedo que ela quer, e a fichinha do banheiro. Fala, o que é que você quer? O que é que você quer? Ela vai lá na fichinha do boneco, por exemplo, e tira. Ah, você quer o boneco. Não precisa ser miado. Só um boneco. Aí você está ensinando ela a se comunicar. Isso é um problema. Gente, comunicação não verbal. A gente quer contar um baixinho para ela de comunicação não verbal. Porque ela só grita. E ela grita para tudo. Ela grita, precisa, para tudo. E de repente ela está chateada. Fica viajando lá no universo, depois ela volta, e ela já volta no texto. É. Tem mais. Tem mais um. Gravando. E aí, depois que a gente faz isso, a gente começa a registrar quantas vezes a criança pediu brinquedo para cá. Eu começo a registrar quantas vezes ela pegou o vestido do brinquedo. Porque aí eu consigo entender se ela generalizou. E a partir da quantidade de 10 vezes. Se ela fizesse 10 vezes por certo tempo, né, que eu tenho ali, eu vou entender que ela consegue se comunicar. E aí é só brinquedo? Não. Chega uma hora do lanchinho dela, já coloco outras fichinhas e coloco a fichinha do lanche. Eu começo a fazer uma randomização, que chama, né? Toda hora eu oferto outras coisas para ela, para saber se ela generalizou. Porque ela precisa ter o mesmo comportamento para situações diferentes. E é assim que a gente aprende. Né? Que ela conseguiu generalizar. E a gente vai observar isso. É a gente. Fala, então aí ela conseguiu. Deu certo. Agora precisa ensinar já? Pedir? Não, às vezes eu quero ensinar ela de outro jeito. Aí eu vejo essa maneira de lá, porque ela já aprendeu, está tudo certo. E vou ensinar ela de outra. E assim a gente vai aumentando o repertório. E aí, depois de um certo tempo, eu vou ir de novo. No caso dessa pequena, bebê, da vida. E eu vejo o que foi de potência ali e o que é que precisa trabalhar. Eu pego e firmo o que precisa trabalhar. E daqui a 6 meses eu posso. Entendeu?
Depois de mim, ficar limitadinho, meu negócio do brinquedo. No outro dia, o pai estava lá igualzinho eu. Que ótimo. Aí eu falava para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, se eu chegar aqui e tiver um brinquedo igualzinho eu vou levar esse brinquedo embora. Você não vai ficar com esse brinquedo, vai porque eu ficava com aquilo no seu, como é que eu vou fazer? Porque o jeito que eu brincava com ela, com aquele brinquedo, era direcionado, tinha um objetivo. Mas ele comprava o brinquedo e largava lá. Então, o objetivo daquele brinquedo, eu perdi. Eu perdi meu brinquedo. Lá, sei lá, que vai fazer um brinquedo. Não, gente, era assim, ó. Segunda estava no brinquedo, era divertido, ela gostou na mão. Terça-feira o brinquedo estava lá. É instantâneo. Instantâneo. Fala aí, o próximo brinquedo igual, pode dar tchau pro brinquedo que eu vou levar ele embora. E eu peguei os brinquedos que eram dela, que era igual eu levei tudo embora. Guardei lá. Devolvi depois. Porque depois que aquele brinquedo já não fazia mais sentido para mim, aí eu devolvi para ela. Eu já não sentava mais com brinquedo, então eu sou pega, pegar e não pode, só um brinquedo. A menina não sabe brincar. Por quê? Porque deixa eu estar ali, não é funcional. Mas tem essa expertise, pode. Mas só quer brincar com a coisa. Tá errado isso não tá. Mas não é bom. Então, tá bom. É. Vamos ver se. Ah, não pega. Ó. Mas eu sou. Olha, 5 horas. Os outros são pessoas. Ontem eu filho de alcançar se casar. Vocês me baterem. Vocês não baterem. Aí amanhã, o que a gente vai fazer? A prática. É a presença do médico. Espero eu que a gente consiga fazer também. A gente fazer um programa. Sabe, eu vou trazer o que tiver lá para uma leitura prévia do programa. O IBMEC vai trazer. Acabei de estragar. Eu achei que era